Deus Santo. Oh, Deus Santo. Nós te adoramos, Senhor, esta noite. Nós te louvamos, meu Deus. Nós te exaltamos, meu Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluias, aleluias. Como crescer em tempos de crise, em tempos de dificuldade? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Eu mesmo me fiz essa pergunta muitas vezes, em tempos quando eu vivia ainda na escuridão. Como crescer? Como se tornar grande? Como se tornar alguém? Porque o mundo em si é um mundo corrompido. Os sistemas deste mundo, eles foram feitos para dar errado. Engana-se você que pensa que qualquer desses sistemas mundanos vão dar certo. Não vão de jeito nenhum. O mundo é um mundo caído, essa é a verdade. E como que nós podemos sobreviver? Como que nós podemos viver dias felizes neste mundo? Como isso é possível? Como isso é possível? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 92. Irmão Gilmar, se você quiser desligar essa luz aqui, eu creio que fica melhor aqui para mim. Isso, obrigado, meu irmão. Salmo 92, os versículos 12 até o 15. Eu vou estar lendo ele em duas versões. Na versão RA, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Na versão NVI, ele diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Aleluia, Jesus. Você veja o que a palavra de Deus diz no versículo 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. O que a palavra de Deus aqui está dizendo, meu irmão, para mim e para você? Que se você quer de fato crescer em tempos de crise, se você quer de fato viver uma aceleração, se você quer viver uma multiplicação na tua vida, naquilo que é seu, aquilo que Deus tem colocado na tua mão, o que você precisa fazer, o que você precisa entender? Que você tem que estar, como diz a palavra de Deus, plantados na casa do Senhor. Essa é a grande diferença. Plantado não é algo que vai e vem. Plantado não é alguém que hoje está aqui e amanhã está lá. Não, plantado é algo que é fixo naquele lugar.
as tuas raízes estarão aqui. O teu corpo pode sair para lá, para cá, para acolá, para onde for, mas as tuas raízes estarão na casa do Senhor. Essa é a grande diferença. Isso não é para aquelas pessoas como o vento. O vento sopra, um dia está aqui, outro dia está acolá. São como pedras que elas não criam limo, porque elas ficam rolando de um lugar para o outro. A pedra, para que ela possa criar musgo, limo, ela precisa o quê? Estar parada, fixa, plantada em um local. Se ela não estiver assim, ela não vai criar. Não vai criar musgo, não vai criar um limo, algo sobre ela que possa protegê-la. Nós não somos diferentes. Hoje o que se vê são pessoas visitando, como disse o irmão Juraci, que ontem ele visitou muitas igrejas. E eu entendo o que ele dizia, porque ele, aos olhos humanos, ele estava o quê? Procurando um lugar onde ele se adaptasse. Então ele estava olhando com os olhos humanos, com as vistas dele. E aí Deus vai e toca no coração dele e fala para ele: é para tal lugar que você tem que ir. É lá que é para você ficar. Ou seja, você tem que ser plantado lá naquela casa que é minha, é do Senhor. E é isso que nós precisamos entender. Eu vou repetir mais uma vez. O meu corpo pode sair de um lado para o outro, mas as minhas raízes estão na rocha, na pedra angular que é quem? Cristo Jesus. Eu gosto muito dessa palavra. Amalgamado, junto, misturado, que não há mais como você separar. Você sabe o que é isso? Sabe o que é impossível você separar? Eu usei aqui já esse termo. É como você fazer o pão. Você pega muitos ingredientes, coloca ali, vai juntando, aí bate, mistura tudo, aí ele se torna o quê? Um pão. Você pega ali fermento, água, leite, sal, açúcar, óleo, farinha, tantas coisas. Mas tudo aquilo vai se tornar no quê? Num pão. Assim somos nós. Nós somos cheios disso, daquilo, daquele outro e mais daquilo outro ainda. Mas quando nós estamos em Cristo, nós nos unimos a Ele, nós nos tornamos assim como Ele. É assim que diz a palavra de Deus. Quando nós nos juntamos a Ele, nos amalgamamos a Ele, não há mais separação, não há mais divisão. Por mais que você queira, você não consegue mais separar, você não consegue mais sair, porque aquilo te prende de uma forma tão grande, tão intensa, que o teu maior prazer é estar junto dele, ouvindo a voz dele. Sabe aonde é o teu prazer? Sabe aonde é a tua alegria? É junto com os irmãos, adorando a esse Deus, buscando a esse Deus, louvando a esse Deus, exaltando, proclamando o reino de Cristo. Irmãos, acredite você, todos os dias, os minutos e segundos da minha vida são preciosos e maravilhosos. Mas sabe qual é o melhor tempo? É quando eu estou aqui neste prédio reunido com vocês. É quando eu vou na casa de um irmão para falar do amor de Cristo. É quando eu vou para uma célula para poder reunir com os irmãos e falar e ouvir do amor de Jesus. Esse é o momento mais precioso, esse é o melhor momento para mim. Sabe por quê? Porque eu estou plantado em Cristo.
Eu não vivo mais eu vivo Cristo, ou Cristo vive em mim. Essa é a diferença. Pastor, mas tu não erra, tu não peca? Claro que sim, eu sou falho. Mas Ele me corrige, Ele me exorta, Ele me abraça, Ele me dá carinho, Ele fala comigo, Ele conhece as minhas dores, Ele sabe, Ele participa das minhas dores, das minhas alegrias. Ele é tudo em mim. Essa é a grande diferença. Você veja a palmeira. Ela é uma árvore que as suas raízes, elas são profundas. O vento, para poder arrancá-la, simplesmente não consegue. Ela pode até quebrar, mas não consegue arrancar. A coisa mais difícil que tem é arrancar. Já arrancou coqueiro, essas coisas, palmeira? Já? É difícil, né? Ela é tão profunda que as raízes, e tantas, né? Porque não é só profunda, mas são tantas, né? Que ela se torna muito firme, muito forte. E nós, meu irmão, temos que ser essa palmeira e estarmos plantados em Cristo, porque o vento pode vir da forma que vier, pode deitar para lá, mas a raiz está aqui. Ele fica de pé de novo. E vem a tempestade, ele deita para lá, mas ela passa e ele permanece aqui, firme, forte, vigorosa. Ora, Machia. Essas raízes profundas que a palmeira tem, mas ela é tão grande e profunda para baixo da terra ali alicerçada, como ela começa a crescer também fora, externamente, e fica muito grande, e aí ela começa a florescer e dar os seus frutos. Sabe o que eu estou falando para você? É que quando você está em Cristo, as pessoas não conseguem ver como você está em Cristo. Mas quando você está ali plantado, amalgamado com Cristo, aqui para fora vai começar você crescer. As pessoas vão começar a olhar para você e começar a te reconhecer. E aí Deus vai começar a fazer o quê? Te honrar. Deus começa a fazer de você o vaso precioso na mão dele. Ele começa a te honrar. Ele começa a te levar para o meio de pessoas. Ele começa a te colocar no meio de pessoas. E as pessoas começam a olhar para você com olhos diferentes. Muitas de espanto, muitos estranhando, porque te conheceram quando você ainda não era essa palmeira plantada, amalgamada nessa rocha que é Cristo Jesus. E os olhos mundanos deles não vão conseguir distinguir a diferença, o que aconteceu. Aí uns vai acabar ficando o quê? Com inveja. Alguns vão sentir inveja. Mas como? Como que o fulano está crescendo? Como que o fulano está fazendo isso? Como que aquilo? Mas e eu? Como é que eu não cresço? Como é que eu não mudo? Como é que as coisas comigo não acontecem? Eu sou tão bom. Irmãos, quando eu saí daqui, sábado já, que era mais de 1h da manhã, eu cheguei em casa, tinha mensagem no meu celular de um jovem que estava querendo tirar a sua própria vida. Nas primeiras horas do dia 1º, um jovem chorando, querendo tirar a sua própria vida.
E aí eu comecei a conversar com ele. Ele falando que ele tinha perdido tudo, família, bens, não tinha mais nada. Tudo que ele fazia, nada dava certo. E aí ele falava para mim assim: pastor, mas eu sou tão bom. Eu ajudo todo mundo, eu ajudo tantas pessoas. Pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. E claro que isso que eu vou falar agora eu não falei para ele, né? Devido à situação que ele estava. Mas o problema dele é justamente esse, dele achar que ele é tão bom. Você entendeu, irmão Ailton? Quando o cara acha que ele é bom demais, ele está dizendo no mundo espiritual: eu não preciso de Deus. Simples assim. Eu não preciso de Deus, porque eu sou autossuficiente, eu sou bom o suficiente. É como aquilo que eu estava falando no começo, daquelas pessoas que se dizem ateu. É algo mais ou menos parecido com isso. E ele falava tanta coisa, porque isso não dá certo, eu fiz aquilo, aquele outro, nada dá certo, e voltava, insistia e falava: mas pastor, eu sou tão bom, eu ajudo todo mundo. E eu fui conversando com ele, falei: meu irmão, você tem que entender o seguinte: a primeira coisa que tu precisa na tua vida, para você se dar bem, em todos os aspectos, é ter Jesus. Tu quer ser feliz? Tenha Jesus. Tu quer ter paz? Tenha Jesus. Tu quer ter alegria? Tenha Jesus. Tu quer solução para os teus problemas? Tenha Jesus. Tu quer uma mudança na tua vida financeira? Tenha Jesus. O segredo está justamente isso, em você ter Jesus. Por quê? Porque Jesus vai mudar o teu coração, Ele vai moldar você para aquilo que é as verdades de fato dele, não deste mundo caído, essas mentiras. Para mim ser feliz, eu preciso ter um hall de amigos cheio de pessoas? Não, eu preciso ter Jesus. Eu tenho alguns, aqueles que Deus me dá. Preste atenção, é Jesus. Eu não sei de repente qual o problema, a situação que você passa. Ou de repente você que nos assiste também. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua situação. Mas eu te garanto que a solução de todos os teus problemas, de toda a tua angústia, toda a tua ansiedade, está em Jesus. É só você buscá-lo. É só você recebê-lo. E as coisas vão mudar na tua vida. Amém? Como eu falei, as raízes das palmeiras, elas são profundas. Elas são muitas raízes, mas elas vivem e convivem todas juntas. Às vezes uma passando, entrelaçando pela outra, porque é um emaranhado de fato de raízes ali embaixo. Eu lembro um dia que nós fomos abrir, acho que era uma fossa, se eu não me engano, e tinha bem perto, tinha um pé de coco que tinha sido arrancado. Rapaz, mas quanta raiz, a sorte que as raízes delas não são tão grossas, né? Mas a quantidade de raiz que tinha era algo até de estranhar, de tanto que tem. E elas vivem ali todas como? Unidas. Todas elas vivem ali juntas. Elas se entendem perfeitamente, por mais que suba, desça, se entrelace entre elas, mas elas vivem ali em conformidade uma com a outra. Nós muitas vezes não queremos estar no mesmo prédio ou no mesmo lugar que tem certas pessoas. Às vezes um irmão dentro da igreja
Porque tem irmãos que a gente tem mais afinidade uns do que com os outros. Isso é normal. Não é todos que as ideias batem, que a conversa bate, que fica tudo legal. Não, tem alguns que você simplesmente tem mais intimidade, outros menos. Isso é normal da vida. Mas o que é importante é você saber respeitar a cada um deles, com as suas diversidades, com os seus pensamentos, da forma que eles são. Porque quando acontecer de vir um temporal, de vir uma ventania, essas raízes, justamente por elas estarem entrelaçadas entre elas, elas dão mais força e ficam mais fortes uma com a outra. É como diz a palavra de Deus, do cordão de 3 dobras. Ele é muito mais difícil de se arrebentar. O grande segredo delas, porque elas são raízes finas, são muitas, mas são finas. Então o segredo delas é a quantidade e como elas se entrelaçam entre elas lá embaixo da terra. Aquilo que faz com que elas fiquem o quê? Forte e muito forte. Você veja que uma teia de aranha, ela é tão fina, mas tão fina que muitas vezes você não consegue vê-las. Às vezes você entra num lugar, você sente que tinha teia de aranha porque bateu em você, no teu rosto, mas você não viu elas. Eu vi um estudo há um tempo atrás, que eles estavam, os pesquisadores, os cientistas lá, os estudados nessa área lá, eles estavam tentando ver para fazer algo semelhante à teia de aranha, para poder fazer aquele cordão para fazer as cirurgias. Porque de tão resistente que ela é. Você veja que a aranha, por mais pequena que ela seja, mas o fio, a teia dela é muito menor. E ela, conforme vai soltando, ela caminha naquela própria teia, que ela suporta o peso dela todinho. O que eu estou tentando falar para você, meu irmão, para você, minha irmã? Independente das nossas fraquezas, independente da nossa pequenez, da quantia que nós somos pequenos, se nós estivermos unidos, todos na mesma unidade em Cristo Jesus, nós nos tornamos fortes, grandes, poderosos. É isso que nós precisamos. Estar unidos, amalgamados com Cristo e com os nossos irmãos, vivendo esta comunhão que Cristo nos dá. Porque é isso que vai fazer de nós fortes, invencíveis, fazer de nós uma igreja vencedora, fazer de nós verdadeiros reis e sacerdotes. Meninas, deu, né? É isso que nós precisamos. Estarmos juntos, unidos, firmes em Cristo e com os nossos irmãos. Ah, pastor, mas tem irmão que não dá, pastor, tem irmão que não dá. Volta naquilo que eu acabei de falar. Com um, de repente, você tem mais intimidade do que com o outro. Mas nós precisamos, meu irmão, aprender a conviver com os defeitos dos outros. Por quê? Porque nós também temos. Às vezes você olha para o teu irmão e pensa, mas aquele ali, aquele aí, Mas pare e pense, será que os outros pensam a teu respeito também? Porque de uma coisa eu tenho certeza, defeito, erros, pecados, todos têm. Eu lembro de uma história, uma vez que deu um frio muito grande, eu creio que vocês já ouviram isso.
Um frio tão grande que estava matando animais, pessoas, tudo. E aí na floresta, os animais se uniam uns com os outros, porque procuravam um lugar, uma toca, uma caverna, um lugar, e ficavam pertinho um com os outros. Por quê? Porque o corpo deles acabava um aquecendo o outro, um esquentava o outro, e assim o inverno não matava eles. E isso funcionava muito bem com vários animais. Mas tinha no meio desses animais os chamados porcos-espinho. Como é que eles iam se unir? Porque quando eles chegavam próximo um do outro, o espinho de um cutucava, furava o outro, e isso machucava, sangrava, doía. Com isso eles tinham que viver afastado. E a geada, o frio, era algo implacável que matava eles. Um dia eles se reuniram e conversaram entre eles, falaram: olha, meus irmãos, meus amigos, é o seguinte: ou nós vamos ser dissipados, nós vamos morrer todo mundo, ou nós vamos ter que aprender a conviver um com os espinhos dos outros. E aí eles se uniram. Quando chegava a noite, eles procuravam o mesmo lugar, se uniam, e o espinho cutucava um, cutucava o outro, eles iam se ajeitando e tal, mas eles passavam a noite ali juntinho. Aí o corpo de um começava a aquecer do outro, e assim eles venceram todo o inverno. Sabe o que eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã? Aprenda a conviver com os defeitos, com os erros dos seus irmãos. Se nós queremos vencer esse tempo que nós vamos estar aqui na terra e irmos para a glória, para os braços do Pai, nós precisamos aprender a conviver com os defeitos, erros e pecados um dos outros. Mas nós precisamos estar juntos, unidos. Eu lembro que nessa vinda do pastor Célio aqui, nessa última vinda dele aqui em Juruena, quando estava também o pastor Wellington, sua esposa também, a pastora Patrícia e o irmão Ademar, um dia nós em casa, e o pastor Célio começou a falar com a Fernanda, com a minha esposa, a pastora Fernanda, e ele dizia assim: pastora, se prepare, porque vocês vão viver aqui em Juruena um tempo de aceleração de crescimento. Eu acho que não foi a palavra aceleração que ele usou na época, mas sim crescimento, que vocês não fazem ideia. Mas nesse tempo, se prepare, porque vai vir gente de todo tipo. Pessoas de cabelo preto, vermelho, azul, cor-de-rosa, outras sem cabelo. Ele estava falando, vai vir gente de todo jeito. Pessoas cheias de bardas, de defeito, de murrinhas das coisas do mundo. Como também vão vir aqueles vestidos de Cristo. Aqueles outros com uma capa espiritual, mas dentro, na verdade, é um sepulcro. Ele falava isso quando ele veio aqui em Juruena pela última vez. Aquilo que Deus já vem me mostrando há algum tempo, falando a respeito da aceleração, a respeito da multiplicação que nós vamos viver esse ano de 2022. Deus confirma isso através da boca do pastor Célio, falando para a pastora Fernanda. E eu fiquei apenas ouvindo aquilo e falando: oh Deus, como Tu é maravilhoso. Era Deus confirmando aquilo que Ele estava falando para mim já há algum tempo. Mas para isso nós precisamos, como igreja do Senhor, estar de braços abertos para receber essas pessoas, abraçá-las e conviver com todo tipo de espinho, de mágoa, de raiva, de ódio, de rancor que elas tiverem. Porque só assim
que Deus vai poder nos usar para nós levarmos palavras de sabedoria, palavras eruditas, como diz a Bíblia, para essas pessoas elas serem transformadas em nome de Jesus. Lembra um dia que eu comentei aqui, que Deus me mostrava esse prédio aqui pequeno, de tantas pessoas que tinha aqui? Nós iniciamos o ano. Pessoas já começaram a vir, pessoas começaram a nos procurar. Deus começou a tocar no coração de pessoas. Quem estava aqui sexta-feira ouviu perfeitamente o próprio irmão Juraci testemunhar aqui de que Deus mandou ele vir para cá. Que agora essa aqui era a casa dele. E é assim que Deus vai fazer. Cada dia mais e mais. Não estranhe quando Deus começar a te usar. Quando você começar a convidar pessoas, sabe, aquelas mesmas pessoas que você já vem de repente anos convidando para vir no prédio e elas não vêm. Sabe aqueles que você convidou para estar aqui dia 31 para o dia 1º e elas não vieram? Eu digo para você, volte até elas e convide elas de novo para estar aqui. Sabe aquela pessoa que você convidou um ano todo para ir na célula e ela nunca foi? Volte até elas agora e convide novamente. Porque Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai tocar no coração das pessoas. Deus vai enviar pessoas. Deus vai enviar, Deus vai te dar pessoas. Uma igreja, um líder, um servo de Deus, ele tem que aprender a ser flexível, assim como é a palmeira. Porque só assim você vai conseguir conquistar essas pessoas e fazer com que elas venham para Cristo. Elas vão vir cheio de razão, cheio de emoções, cheio de pedras. Assim como era esse jovem que eu contei para vocês, que ele ajudava todo mundo, ele só fazia coisa boa e não estava entendendo por que ele estava passando aquilo por ele, que ele era tão bom. Eu poderia muito bem falar para ele, né? Você é uma farsa, que de bondade você não tem nada, porque essa é a grande verdade. Mas se eu fizesse isso, com certeza eu o espantaria. Então eu tenho que ser o quê? Flexível. Esperar chegar o momento para mostrar para ele como de fato a arrogância dele, o eu dele é que está fazendo ele sofrer desse jeito. Fazer com que a família dele vá embora, fazer com que o trabalho dele não dê certo, fazer com que as coisas dele não frutifiquem. Pura e simplesmente devido ao eu dele. A arrogância. Nós somos conhecedores da verdade. Cristo já se revelou a nós. Então nós precisamos ser flexíveis para poder receber essas pessoas. E no decorrer do tempo, no processo de Deus, na vida delas, nós sermos usados, instrumentos de Deus, para ir levando a elas as verdades. Lembre quando aconteceu na tua vida, como aconteceu na tua vida. Como que foi que aconteceu? Não foi um processo? Não foi alguém que Deus usou para ser um instrumento? Para que hoje você pudesse estar aqui? Assim Deus fará agora usando você. Pastor, mas eu não sei, eu não conheço a Bíblia, eu não sei nada, eu não sei nenhum versículo de cor. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai colocar as palavras na tua boca no momento certo, na hora certa. Pode ter certeza disso. Nós precisamos entender
e ver o tempo das mudanças. Mudanças nas nossas vidas. Mudança na vida dessas pessoas. Agora entenda uma coisa. Você precisa ser flexível para essas mudanças, mas você precisa ser forte, rígido nos princípios. Pastor, quais são os princípios? Os princípios que a Bíblia te ensina, os princípios de Deus. Em outras palavras, você não pode, não deve negociar com o mundo. Em hipótese alguma, em momento algum, você pode negociar com o mundo. O teu princípio é Cristo. Então eu só vou seguir e fazer aquilo que Cristo me mostra e me ensina o que eu devo fazer. Eu não abro mão disso. Eu muitas vezes, devido à sabedoria que Deus me dá, eu deixo de falar uma palavra de exortação, porque não era o momento adequado. Lembre-se, quando Jesus separava e mandava de 2 em 2 saírem, Ele disse: eu vos mandarei para o meio de lobos. Você veja, por que Deus estava falando de lobos? Porque nós somos o quê? Ovelhas de Cristo. Hoje em dia não, né? Mas diz que tinha uma coisa que o lobo gostava, era de comer ovelha, né? Tanto é que é mais ou menos igual a raposa comer galinha, mais ou menos por aí, né? Se atraem, né? E lobo e ovelha. Então Jesus fala: eu vos mandarei para o meio de lobos. Imagine uma ovelha no meio de centenas de milhares de lobos. Aí ele diz: sejam astutos, espertos como a serpente, mas mansos como a pomba. Existe um momento de uma palavra mais dura? Claro que sim. Existe um momento de você ser flexível, ouvir e ficar quieto? A maioria das vezes. Deixa Deus fazer por você, deixa Deus te usar, deixa Deus, através do Espírito Santo, falar na tua boca. Apenas não negocie os princípios de Deus com nada e com seu ninguém. Se mantenha firme como a palmeira, por mais que o vento sopre. E engraçado que quando vem o vento, ele vem com um barulho terrível, né? Muitas vezes você pensa: nossa, agora vai destruir tudo, vai acabar com tudo, não vai sobrar uma telha em cima da casa. Quando aquilo tudo passa, você olha para fora, está tudo perfeitinho, do mesmo jeito. Nossa, como eu fiz a minha casa bem forte, que telhado bom esse que eu fiz. Foi não, meu irmão, ó a mão de quem que estava ali? A mão de Deus, segurando aquilo ali que é seu. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O grande problema: muitas pessoas são rígidas demais com as mudanças e flexíveis demais com os princípios de Deus. Sabe aquelas pessoas, principalmente líderes, meu irmão, aqueles pastores que gostam de ter uma igreja cheia, número, gente. Claro que isso é bom e maravilhoso, não estou falando o contrário, até porque eu também sonho com isso. Mas antes de eu sonhar de ter uma igreja cheia, eu sonho numa igreja curada, santa, uma igreja que adora verdadeiramente a Deus. Unidade é muito mais importante do que quantidade. A unidade te traz paz, alegria, conforto. Quantidade, meu irmão, acredite você, só te traz a dor de cabeça. Não é assim, irmã Patrícia? A quantidade de gente que tem lá, né? Quanta dor de cabeça. Se todos
conseguissem trabalhar na mesma unidade, com os mesmos pensamentos, com os mesmos focos, seria uma paz tão grande, né? Simplesmente não teria luta. A luta que teria era para resolver os problemas, as situações dos outros lá de fora. Muitas vezes se perde muito tempo, meu irmão, apagando fogo dentro de casa. Você está entendendo o que eu estou falando, amém? Eu não quero ficar perdendo tempo, eu como pastor, eu não quero ficar perdendo o meu tempo, tendo que estar sentando com vocês, conversando, explicando todas as mesmas coisas de novo. Porque se nós estivermos em unidade, se nós estivermos todos amalgamados em Cristo, enquanto eu estou lá visitando um, pregando para o outro, você está para cá, o outro irmão está para lá, o outro está para cá, o outro está ali, o outro está lá, enfim. Nós parecemos que somos poucos aqui, né? Já pensou? Cada um de nós, um guerreiro de Cristo, com a nossa espada na mão, calçado as sandálias nos pés. Sabe o que é as sandálias? Da humildade, da simplicidade. E começar a falar para as pessoas que Deus as ama. Quanto tempo nós vamos demorar para encher isso aqui? Quanto tempo vai demorar para não ter mais lugar de onde pessoas sentarem, pessoas têm que ficar de pé lá atrás? Ah, mas isso é função do pastor. Aí que está seu engano. A minha função é gerar líder, e é isso que eu estou tentando fazer com vocês. Gerando líderes. Pessoas que vão conduzir também as ovelhas de Cristo. Agora quem tem que gerar ovelhas são vocês. É claro que eu sou uma ovelha e sempre vou ser, e também faço isso. Mas não é a minha principal função. A minha principal função é o quê? Ensinar a vocês, para que vocês vão até essas ovelhas e as tragam para o aprisco de Cristo. Não negocie, meu irmão. Não seja rígido com as mudanças, aquilo que Deus quer mudar em você. Se Deus quer mudar algo em você, permita, peça, glorifique a Deus por isso. Seja rígido, seja intolerante com as coisas deste mundo. Use o que Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai. Permita que Deus te transforme. Permita isso para a tua vida, meu irmão. Para me encerrar, a palmeira conhece o seu potencial. A palmeira sabe que apesar do deserto, apesar da sequidão, apesar da tempestade, ela é capaz de gerar, de dar frutos. Independente de como está o solo. Independente se tem chuva ou não tem chuva, ela sabe que as raízes dela, estando lá no profundo, lá de baixo, ela vai trazer a água para ela, e lá em cima vai começar a florescer e vai dar frutos. Eu estou falando para você, quanto mais alicerçado em Cristo, quanto mais unido com Cristo, amalgamado com Cristo você tiver, mais firme, mais forte você é, para suportar todos os desertos, todas as adversidades, todos os ataques malignos. Além de suportar, você começa a frutificar. Porque o Espírito te conduzirá a isso. O Espírito te mostrará, te levará a você viver o sobrenatural de Deus. Meu irmão, o sobrenatural de Deus não é algo para você viver quando você se reúne apenas numa célula, ou aqui no prédio, ou quando você está com os irmãos. O sobrenatural de Deus é para você viver todos os momentos da tua vida, independente de onde você esteja.
Independente de ser dentro da igreja, do prédio, junto com os irmãos, ser na célula, ou lá no mundo, junto dos ímpios. Deus vai te honrar lá também. Porque quando Deus começar a te honrar lá, se você não negociar com o mundo, aquelas pessoas que estão lá no mundo, elas vão ver as bênçãos chegando na tua vida, e elas vão querer também para a vida delas. E aí é a oportunidade que você tem para falar para elas: Jesus te ama, o caminho é Cristo. Busque uma igreja, vai aprender da Bíblia. Busque alguém que pode te dar um alimento, que tenha revelação da palavra, alguém que seja o anjo da igreja, para poder te direcionar naquilo que Deus tem para você. Porque aí fora está assim, de pessoas que se dizem crente, santos de Deus, mas que não vivem aquilo que pregam, que não são anjos da igreja, que não têm um convívio com os seus próprios irmãos, com os seus próprios familiares. Aí fora está cheio. Aí fora está empesteado de pessoas desse jeito. E aí você consegue entender quando Jesus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Você veja, quando Jesus diz que nem todos herdarão o reino dos céus, Ele não está falando que de repente esses não vão ser salvos. Porque nem que seja por um minuto, eles creram em Jesus, eles confessaram a Jesus, e isso bastou para quê? Para que eles fossem salvos. Mas agora reinar é que disse o meu irmão Eloir, o obreiro. Eu tenho que aprender agora. O obreiro Eloir aqui. O reino é força, é tomada. O reino é preço, é renúncia. Não tem nada a ver com salvação. Tem a ver com eu renunciar ao meu eu, os meus desejos. Tem a ver com a minha luta contra as coisas deste mundo, para que eu possa cada vez mais estar flexível para poder ouvir e viver aquilo que Cristo tem para mim. É isso que nós precisamos entender. Preste bem atenção no que eu vou te dizer mais uma vez. Não negocie os teus princípios com as coisas do mundo. Ah, pastor, mas eu fui lá fora porque eu queria ver como é. Você não precisa ir lá fora para ver como é. Permaneça em Cristo. Aquilo que Ele quer que você conheça, Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar. Se Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te separou para Ele, é porque Ele não quer que você volte lá por meio dos porcos, não. Ele já te deu banho, Ele já te limpou, Ele já te perfumou com o sangue dEle. Cristo em você. Amém? Que Deus possa se revelar a você cada dia mais e mais. Que Ele possa cada dia mais te mostrar o que Ele tem guardado para você, que é só seu. Irmão, tu está passando por dificuldade, tu está passando por situação difícil. Acredite, Jesus pode mudar isso. Confie em Jesus, confie na palavra dEle. Peça para Ele mudar a tua história. Comece a viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos estar orando para nós podermos encerrar mais este culto. Eu quero já aproveitar nessa oração final, já também declarar as bênçãos de Deus sobre a tua vida nesse ano de 2022. Então eu te convido a você estender as tuas mãos, para você poder estar recebendo de Deus o que Ele tem para você. Papai, em o nome de Jesus,
Eu clamo a Ti agora, Senhor Jesus, por cada uma dessas almas, Pai, dessas vidas que aqui estão. Eu te peço, meu Deus e meu Senhor, derrama sobre eles a Tua graça, Pai, o Teu poder, Pai. Revela-se a eles, meu Deus e meu Senhor, cada dia mais e mais. Ministra, amigo Espírito Santo, no coração deles as Tuas verdades. Muda, meu Senhor, a história deles, papai. Levanta eles como líder, Pai, como verdadeiros, Pai, reis e sacerdotes. Faz deles, Senhor Jesus, um povo separado para o Senhor. Transforma-nos, Pai, de glória em glória, pelo poder que há no Teu nome, Senhor Jesus. Manifesta o Teu poder, a Tua glória sobre as nossas vidas, Senhor. Unge-nos com o Teu Espírito Santo, Pai. Capacita-nos para a Tua obra, meu Deus e meu Senhor. Transforma, Pai, tudo aquilo que foi de ruim, Pai, agora em algo bom, algo novo, Senhor. Nos ensina a ouvir, Pai, a Tua palavra. Nos ensina a viver, Pai, a Tua palavra. Nos ensina, Senhor Jesus, a sermos como a palmeira, Senhor, e andarmos unidos, Pai, como as raízes das palmeiras, Pai, suportando todas as adversidades, Pai, suportando os desertos, Pai, suportando, Pai, todas as ventanias. Que eu possa viver em unidade, meu Deus e meu Senhor, com os meus irmãos, com aqueles qual o Senhor nos deu. Que nós possamos viver e suportar, meu Senhor, os espinhos, Pai, de cada um. Porque só assim, Senhor Jesus, no tempo certo, o Senhor fará de nós árvores frutíferas, Senhor Jesus. E nós daremos muitos frutos para o Teu reino. Papai, em nome de Jesus, eu profetizo na vida desta igreja, Senhor Jesus, o ano da aceleração, Pai querido, do crescimento, da multiplicação, meu Deus e meu Senhor. Que nós possamos crescer e multiplicar, Pai, de 100 vezes, Pai, porque essa é a Tua medida, 100 vezes mais, Pai, do que aquilo que nós sonhamos ou pensamos em viver em nossas vidas. Papai, em nome de Jesus, como ministro da Tua palavra, Senhor, eu entrego em Tuas mãos a vida desses irmãos, dessas irmãs, dessas crianças que aqui estão. Pai, eu estendo essa oração também, Pai, àqueles que nos acompanham através do Facebook ou de outros canais, meu Senhor. Que o Senhor seja abundante, Pai, na vida deles. Que a graça do Senhor, Pai, seja derramada, o favor do Senhor seja derramado sobre essas vidas nesse ano de 2022. E que nós possamos, Pai, chegar lá no final do ano, estarmos testemunhando, Pai, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim eu oro, meu Senhor, agradecido desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Vão em paz e que Deus abençoe a todos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Vão em paz e que Deus abençoe a todos.